Eu sou Adriana e mais uma vez eu quero convidar você para juntos aprendermos assentados aos pés de Jesus. Hoje eu quero estar aí dando sequência a Mulheres da Bíblia e eu quero falar de uma mulher muito especial. Aproveitando até mesmo o ensejo aí, né? Estarmos no próximo domingo comemorando o Dia das Mães. Eu quero falar sobre a vida de uma mãe muito preciosa, segundo a palavra de Deus. Eu quero falar sobre a vida de Maria, a mãe de Jesus. E para começar eu quero falar lá em Lucas 1, do versículo 26 ao 35. Antes eu quero só trazer para você, resumidamente aqui, eu quero trazer para você que Maria, pelos dados que se encontram na palavra de Deus, ela era muito jovem, né? E dizem que ela tinha aproximadamente de 13 a 15 anos, quando ela ia se casar com José. E então, no meio do caminho dessa adolescente, olha o que aconteceu. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, favorecida, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tem relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eu paro por aqui. Eu quero trazer algumas características de uma jovem adolescente. Hoje nós temos visto algumas adolescentes por aí que não têm maturidade suficiente, né, para viver o que Maria viveu naquele tempo. Então era uma mulher que já estava prometida a José, com o preparo do seu casamento. Chega essa notícia para ela. Imagina, né? Você lá preparando seu casamento e chega a notícia, chega um anjo e esse anjo te informa: oi, você vai ser a mãe do Filho de Deus dessa terra. Aí você se pega pensando, como que pode uma virgem, né, tão jovem, estar preparada para essa situação? Mas a palavra de Deus fala que quando Deus chama, Ele capacita. E foi isso que Ele fez com Maria. Olha que tremendo. Quando nós vimos ali que Deus enviou o anjo, que o anjo falou que ela era agraciada, é porque quando o Pai olhou lá do céu, Ele viu algo especial em Maria, uma adolescente. Eu imagino que ela devia ter tanto temor a Deus, ela devia buscar tanto agradar a Deus, que ela, com a sua essência, chamou a atenção do Pai. E o Pai queria que ela fosse aquela que ia dar a luz ao filho dele, ao filho que foi concebido através do Espírito Santo. E ela se preocupou, ela falou: mas como que isso pode acontecer? Eu não tenho relacionamento nenhum com homem nenhum. E o próprio anjo respondeu para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí ele fala, ele vai além, e ele fala que isso seria com o santo que há de nascer, que o Espírito Santo o envolveria também. Então, eu imagino, né, agora o coração de Maria com o casamento marcado.
e ela tendo que chegar para José e falar isso. Eu não vou estar lendo, mas em Mateus 24 e 25, a palavra fala que José adormeceu e ele, sendo um homem temente a Deus, né, sendo um homem com dignidade, ele iria embora para não causar nenhum constrangimento, porque você imagina, você está de casamento marcado, um outro homem que não tivesse ali a unção do Espírito Santo sobre ele, o discernimento e o temor da palavra, ele iria apedrejar Maria, né? Porque naquela época, se uma pessoa tivesse um comportamento que não viesse a condizer com a palavra, ela deveria ser apedrejada e ela seria uma jovem grávida naquele momento. Só que Deus, que não é Deus de confusão, que já sabia de todas as coisas, ele enviou um anjo durante o sono e o anjo falou com José que não era para que ele se preocupasse, né? Porque Maria iria dar à luz ao Filho de Deus. Então, José aquietou seu coração e aconteceu o casamento. Só que a própria palavra fala que José, lá em 24, 25, no livro de Mateus 1, José não conheceu Maria até que ela desse à luz. Maria, mesmo estando grávida, ela permaneceu virgem até que ela desse à luz a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quando Jesus nasceu, Maria não pôde mais estar na cidade que ela era daquela cidade. Ela teve que sair dali porque ia ser feito um censo e eles teriam que voltar para a cidade deles para poder ela ganhar Jesus naquela cidade. Gente, quando ela chegou naquela cidade, imagina uma jovem que não tinha tido nenhum relacionamento sexual com homem algum. Imagina uma jovem virgem tendo que dar à luz. Não foi num hospital, não foi numa cama, foi num celeiro, né? Foi naquele lugar onde era o lugar onde viviam os animais. Os animais poderiam até não estar ali, mas não era muito confortável. Mas a gente vê uma Maria adolescente forte. A gente consegue imaginar uma mulher que a Bíblia não relatou nenhum tipo de murmuração. Talvez Maria, na sua adolescência, ela seria muito mais madura do que muitas mulheres hoje, de 40, 50, 60 anos. Porque o que tornava Maria madura era a palavra de Deus que habitava dentro dela. Era o temor que ela tinha a Deus, porque senão Deus não iria olhar para ela e ver nela uma mulher agraciada pelo Senhor, uma mulher bendita pelo Senhor. Então, o que mais me deixa maravilhada é que a todo tempo a Bíblia relata Maria, uma mãe jovem, que em seguida, logo ela ter dado à luz a Jesus Cristo, ela coabitou com José como mulher, ele como homem, ela deixou de ser a Virgem Maria naquele momento, e isso a gente encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, 55 e 56, olha o que a Bíblia fala. Não é este o filho do carpinteiro? Eles estavam falando de Jesus, né? Quando Jesus estava lá em Nazaré. Ele não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Porque Jesus estava ali pregando a palavra e eles indagavam, como se diz, Jesus não é aquele simples ali, que é o filho daquela Maria, e ele não é aquele que tem os irmãos que são chamados Tiago, José, Simão e Judas e suas irmãs? Então Jesus teve irmãos, sim, irmãos terrenos, né? Filhos da mesma mãe. Então Maria, ao conceber a luz a Jesus Cristo, ela deixou de ser a Virgem Maria. Mas o que é mais lindo é que Maria, ela seguia Jesus como mãe. A Bíblia vai relatar várias vezes em que Maria, um dos versículos que eu fico maravilhado,
Gente, a gente continua aí no YouTube, tá? Não para de ver, não. Um dos versículos que eu fico assim maravilhada é em Lucas 2,19, por exemplo, quando Jesus ela tinha acabado de dar à luz, né, e os homens, os pastores vinham e eles relatavam as coisas para Maria, e Maria, a palavra fala, ela guardava as promessas. Olha o que fala no livro de Lucas 2, no versículo 19, ele fala assim: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Quando Jesus nasceu e os pastores vieram, ela guardou as palavras e meditava no coração. Quando ele tinha aproximadamente uns 12 anos, que eles foram até Jerusalém, Maria e José estavam vindo embora e no meio do caminho, cadê Jesus? Cadê Jesus? Eles voltaram para ver onde estava Jesus. Jesus estava no templo com 12 anos, pregando para os mestres daquela época. E os mestres relatavam para eles ali, e a palavra fala, Maria guardava em seu coração. Maria, uma adolescente, ela se lembrou da promessa de Deus sobre a vida do seu filho, que ele seria o ungido e que ele seria o Salvador, inclusive o Salvador dela, porque ela põe a mão na sua barriga quando ainda estava grávida, ela fala, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela aguardava um Salvador. E Jesus veio para ser esse Salvador. E Maria, ela foi uma mãe maravilhosa, porque a gente vê às vezes filhos que querem seguir o caminho hoje de Jesus e tem mães que com falta de sabedoria impedem seus filhos de trilhar o caminho de Jesus. Colocam impedimentos. Você agora virou esse crentezinho aí, você fica aí lendo Bíblia, vai fazer alguma coisa da sua idade. Não, mãe, se alegra porque o seu filho quer buscar a Deus. Seja como Maria. Maria, eu vejo em Maria uma mãe que incentivava, porque a Bíblia conta dos lugares que Jesus estava, ele fazendo ali o milagre do vinho, por exemplo, no casamento. Jesus estava lá, mas Maria estava lá. E ela fala com as suas servas assim, ela fala, façam o que ele manda. Quando ele falou assim, né, que era para servir a água que estava ali, porque era para servir o vinho, porque ele ia transformar aquela água em vinho, ela falava, façam o que ele manda. E ela, em todo o tempo, ela andava junto com Jesus e ela seguia os passos do seu filho, porque ela guardou as promessas de Deus em seu coração. Quando nós olhamos hoje para Maria, a gente pode tirar algumas características que uma mulher que começou a sua maternidade na adolescência, a gente vê algumas características de hoje, mulheres maduras, que muitas vezes vão dar à luz ao seu filho a 30 anos de idade, não tem nada contra isso, glória a Deus que você está dando à luz ao seu filho com 30 anos de idade, mas eu falo com relação a mulheres que com 30 anos, com 32, com 28, não conseguem cuidar dos seus filhos. Maria, ela zelava pelos seus filhos. A gente vê a mulher que unia. A Bíblia fala que ela estava nos lugares, tem um capítulo aqui, Marcos 3,31, fala que quando ela chegou naquele lugar, chegou ela e os irmãos de Jesus, ela levava os irmãos de Jesus para ouvirem a palavra que Jesus falava, para ver o que Jesus estava fazendo. Ela era a mulher que zelava pelo temor de Deus dentro do lar. E ela sabia que o seu filho era aquele que ia levar isso para o coração dos seus outros filhos. Então, muitas vezes hoje, a gente vê mães maduras que não conseguem sentar com seu filho para entregar um versículo da palavra, que não conseguem fazer o que está escrito em Provérbios, né? Caminha com seu filho no caminho. No caminho. Tem mães que falam assim, quando ele crescer, ele vai escolher o que ele quer para a vida dele. Não, mãe, você foi escolhida para você instruir o seu filho de pequeno até grande. Porque quando Jesus morreu, mas Maria estava lá vendo a morte do filho dela.
mulher forte, mulher guerreira, que passou por muitas lutas. Bendita ela era entre as mulheres. Ela mesma falou que muitas olhariam para ela e diriam: bendita és entre as mulheres. Sim, foi escolhida pelo Pai. E sabe o que ela fez? Ela segurou aquela promessa de Deus e ela deu testemunho, porque foi uma mulher de testemunho. Para que ela fosse bendita entre as mulheres, ela não largou o seu filho criado por si só, não. Ela trilhou o caminho junto com ele, caminhando com ele. E até mesmo no momento em que houve uma falha ali com mãe, em que ela esqueceu ele lá em Jerusalém, no templo, ela voltou para buscar ele ali, mas ele estava lá porque ele estava fazendo a vontade do Pai Celestial naquele momento, que ele estava ensinando para os mestres. Olha só, eu vou passar algumas características maravilhosas que eu vi na vida de Maria. Mulher madura e constante na fé. Ela foi jovem, mas mostrou que tinha a maturidade para dar à luz ainda virgem. Depois ela ainda teve outros filhos e ela continuou unindo a família, trazendo seus filhos para junto de quem? De Jesus. Ela não falava com os filhos: vem para junto de mim, fica só junto de mim. Ela falava: vamos estar onde Jesus está. E ela ensinava para os seus filhos o que ela aprendia de Jesus. Porque Jesus, ele tinha essa ligação direta com o Pai, né? Então, ela era uma mulher temente e obediente a Deus, o Pai. Ela é obediente a ponto que Deus permitiu que ela fosse vir a dar à luz ao seu único filho, Jesus Cristo Salvador. Ela foi uma mulher que cuidava dos seus filhos. Gente, característica hoje que eu fico muitas vezes envergonhada como mulher. Às vezes eu sinto que eu tenho muitas falhas, mas eu tenho uma coisa comigo assim que eu tenho, sabe, a modéstia de falar que eu zelei pela vida dos meus filhos. Eu zelei espiritualmente, eu zelei fisicamente, eu zelei psicologicamente. Eu trilhei uma vida cheia de falhas. Mas no meio dessas falhas eu convidava Jesus para que através do Espírito Santo ele me conduzisse e ele me ensinasse a ensinar os meus filhos. Se hoje eles não quiserem o caminho do Senhor, é por conta deles, porque eles amadureceram. Mas a minha parte eu fiz e eu continuo fazendo. Só que a minha parte que eu fiz, eu tenho certeza que tudo o que eu fiz não foi em vão, porque a palavra do Senhor fala que a palavra de Deus não volta vazia. E em tudo eles ouvem ali, ó, a minha voz falando do Senhor para eles. Se houver alguma falha, se há alguma falha. Mas eu fico triste de ver hoje, como também uma profissional da educação, eu fico triste de ver mães que não conseguem conduzir os seus próprios filhos. Hoje são os filhos que conduzem os pais, não só as mães, os pais. São os filhos que são deixados por si só, porque a mãe e o pai não sabem falar não sabem ensinar, não sabem conduzir o filho que fala se ele quer ir ou não para a igreja, o filho que fala se ele quer ou não ouvir a palavra de Deus. Não, senta aqui, você vai ouvir a palavra de Deus junto comigo, sim, eu vou te ensinar. Então, mães, olha que característica que Maria, a mãe de Jesus, ela deixou para nós: cuidar dos seus filhos. Cuidar nem sempre é você levar para os outros cuidar, é você caminhar e cuidar você mesma. Muitas vezes a gente vai precisar que os outros façam por nós, mas Deus quer ver o seu executar na missão que Ele te deu como mãe. Que dia glorioso nós vamos viver aí, né? Vamos poder estar juntos como mães, aquelas que são mães vão estar com seus filhos, aquelas que ainda vão ser, elas vão estar com suas mães, como eu vou ter a oportunidade de estar com a minha mãe, com os meus filhos. Mas eu não posso só estar com eles, eu tenho que acrescentar na vida deles, eu tenho que ser uma mãe de testemunho. Então, mãezinhas, vamos acordar como Maria fez para zelar pela vida dos nossos filhos.
Eles já cresceram, não importa. Continua orando por eles, continua pregando para eles, continua ali com o nome deles diante do Senhor, no seu joelho todos os dias. Porque o Senhor, Ele não permite que a palavra dele seja em vão. Vai lançando sementes da palavra. E se você errou como mãe, não importa o que você errou. Consequências a gente vive, mas tenta consertar. Tenta viver o dia de hoje não como o dia de ontem, mas melhor do que o de ontem. Tenta ser uma mãe melhor do que você foi. Ela prezava, isso é maravilhoso, ela prezava pela realização da promessa de Deus. Quantas de nós recebemos promessas e esquecemos das promessas que Deus já fez? Ou através de profetas, ou através da própria palavra. Você pega aquela palavra, você sente que Deus está falando com você, lê naquela palavra, e você, o que você faz? Você esquece daquela palavra. Não, agarra na promessa, como ela fez. A palavra fala, ela guardava em seu coração e meditava nela. Guarde as palavras, porque as palavras que são promessas, elas se cumprem na nossa vida. E então, ela aprendia com o próprio filho. Hoje existem mães que estão tão agarradas na religião, que são tão religiosas, que pensam que às vezes os filhos não podem ensinar. Podem sim, quando o Espírito Santo conduz, os filhos podem falar sim, podem ensinar sim. Então, Maria, ela tinha a humildade de ouvir o filho. Ela esperava ouvir para aprender. E isso é maravilhoso, isso mostra humildade. Porque muitas pessoas, muitas mulheres são soberbas. Falam, eu vivi assim a vida inteira, eu aprendi assim com a minha mãe aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, e eu vou ser assim, vou morrer assim. Não, às vezes o seu filho, a sua filha vai trazer uma nova aliança para dentro da sua casa. Aprenda com Maria. Se você está aí arraigado na religião, aprenda com Maria. Ela quebrou aquilo ali porque naquele tempo os pais conduziam os filhos, mas Maria andava aprendendo com o seu filho, porque ela sabia que o seu filho tinha a inspiração que vinha do alto. Isso é tremendo. Tenha você inspiração do alto e se agarra naquele que tem. Às vezes é seu filhinho aí de 8 anos de idade querendo falar de Deus para você tampando os ouvidos. Que vergonha, mãe. Vamos ouvir o que Deus tem para nós. E eu quero deixar para você essa última promessa, porque a Maria, ela esperava tanto que a Bíblia fala que ela perseverava em oração. Depois da morte de Jesus, olha que mãe forte, a Bíblia fala lá em Atos 1,14, que ela e os seus filhos perseveravam em oração. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado e ela entendia que ela tinha que continuar crendo que Jesus era o seu Salvador e ela perseverava. Mesmo sabendo que ela tinha perdido um filho, ela sabia que ela tinha entregue esse filho ao próprio Pai e que esse filho ia salvar a sua própria vida e dos seus outros filhos. Não é vergonha isso, mãe. A gente aprender com os filhos. E é uma responsabilidade, mãe, a gente ensinar para os filhos. E eu acho tão lindo que Maria, ela perseverava em oração, porque ela sabia. Olha o que está escrito aqui, que o próprio Jesus falou, ainda em vida. Ele falou em João 14,6, depois você confere lá. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que tremendo. Ele não respondeu, ninguém vai ao Pai. Ele respondeu, ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele, porque a palavra do Pai estava nele, e ninguém ia chegar ao Pai se não passasse por Jesus, nem Maria. Maria entendeu que ela necessitava de Jesus, o seu Filho, o Salvador. Seja humilde e entenda que nós precisamos do Filho de Jeová, de Jesus Cristo, o Salvador. E que nós só vamos conseguir chegar até Jesus nós só vamos conseguir chegar até o Pai através de Jesus. Sabe?
Maria me ensinou muito. Mulher humilde. Imagino que ela fosse serena. Imagino que ela fosse aquela que unia. Imagino que naquela humildade ela era guerreira, porque ela viu seu filho sofrer. Ela tinha que abrir mão do filho para que ele fosse pelo mundo levando a palavra e muitas vezes sendo apedrejado, saindo escondido dos lugares porque as pessoas que perseguiam queriam matá-lo. Mas ela entendeu que lá no passado, lá antes que Jesus nascesse, existia lá em Isaías uma promessa que viria sobre a terra um Salvador. E ela se agarrou em Jesus. E ela se agarrou na promessa do Pai, que ela iria ver o seu Salvador. Ela viu o seu Salvador, mas ela não só viu, ela quis viver o que o Salvador ia fazer por ela, que é comprar a vida dela, a minha e a sua. Comprou a nossa vida, rasgou a cédula da morte e hoje, assim como Maria, nós vamos ter esse acesso de vida eterna, porque nós aguardamos em Cristo o nosso Salvador. Mãezinhas, eu declaro que você venha ser essa mãe abençoada como Maria foi. E eu profetizo que você se agarre em Jesus todos os dias da sua vida para ter a unção do Espírito Santo para conduzir a sua família na presença do Senhor. E se houver falhas, não aceite acusação. Às vezes, quando Maria esqueceu Jesus lá no templo, ó, ela estava indo junto com José, Jesus ficou lá no templo. Não aceite acusação. Às vezes as pessoas vão falar, você não cuidou bem do seu filho, como às vezes puderam ter dito para ela ali, você não cuidou do seu filho, você esqueceu o seu filho. Não aceite acusação. Tenha o seu dia de hoje lavado no sangue do Filho de Maria, Jesus Cristo. Seja o seu dia das mães um dia de muita união aí na sua casa, de muita paz e de ouvir o que o Espírito vai dizer através da palavra que o Pai Jeová e que Jesus Cristo deixou para nós. Fica na paz do Senhor, mulheres guerreiras. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, abençoe o seu lar e te encha da graça do Espírito Santo. Que o Pai possa olhar de lá de cima e falar assim, quantas agraciadas eu tenho hoje na terra, quantas mulheres valorosas e tementes a mim. Seja temente à palavra de Deus. Jesus te abençoe poderosamente. Fica aí conosco no YouTube, se inscreva no canal, recebe as notificações e principalmente compartilhe essa palavra. Parabenize as pessoas que são mães nesse dia de domingo agora. Leve essa palavra para essa pessoa e vamos juntos, né, aprender e ensinar. Fica na paz, Jesus te abençoe. Um abraço.